Fala concurseiro, ou melhor, fala futuro aprovado da Polícia Federal, professor Felipe Matias, e eu tô aqui para a gente fazer uma conversinha um pouco rápida hoje, para a gente analisar o panorama de tecnologia da informação, como é que foi cobrado em 2021 na prova da Polícia Federal, como é que pode ser cobrado na prova que vai ser realizada provavelmente ainda esse ano. E também vou apresentar para vocês o que a TI Descomplicada preparou para essa prova da Polícia Federal, tá bom? Vou tentar ser mais direto aqui, porque essa live é mais para a gente trazer um panorama e se preparar para as próximas etapas que estão para vir, tá? Então, não vamos fazer uma coisinha tão longa, com uma migalhinha aqui na camiseta. Bom, como é que foi em 2021 essa prova? Antes da gente falar disso, você entender uma coisa. Muita gente pergunta para mim por que TI é tão forte na Polícia Federal, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que, na verdade, 2021 foi chamado de informática ainda, e a gente teve cerca de 36 questões de tecnologia da informação que equivalem a 30% da nota da prova. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas por que TI é tão importante numa prova dessas, numa carreira dessas, né? Num policial? Porque, pô, você pensa, o que um policial mexe com tecnologia da informação, né? Mas você tem que encarar a Polícia Federal como um agente inteligente, uma polícia inteligente. Então, você lembra lá da teoria da informação, né? Que a gente agrega dados, passa a transformar informações, conhecimento em inteligência. Ou seja, a gente tem uma base de dados ali que fornecem inteligência para a gente para tomar ações corretas, ações mais assertivas. Então, dados de monitoramento, inteligência artificial. Você pode observar nessas notícias aqui o grande destaque que tem chamadas de notícias de próprio delegado que chefiou a Interpol, ele defende um uso maior de tecnologia, tanto pelas. Aqui ele fala pelas polícias, né? Abrangendo todas as polícias, mas justamente porque ele tem conhecimento de causa de uso de muita tecnologia. Então a gente tem hoje em dia um mercado muito forte de inteligências artificiais, visão computacional, então auxiliando no monitoramento, reconhecimento facial. Então, tem motivos para existir uma cobrança tão forte de tecnologia, tá? Não é simplesmente um assunto que é jogado na prova e porque os avaliadores querem. Não é bem assim, tá? Bom, já adiantei para vocês, mas 2021 a gente teve 36 questões da informática, né? A gente chama de informática, mas apesar disso, 4 quintos, quase toda a totalidade do edital ali é tecnologia da informação, porque hoje em dia a gente puxa redes para tecnologia da informação, tá? Então, 30%, cara, 30% da nota. Analisando isoladamente disciplinas, a gente pode afirmar com toda certeza que tecnologia da informação é a disciplina mais importante da prova. Então, uma disciplina unitória, claro, você vai congregar direito penal e processual penal e tal, for somando essas disciplinas, elas acabam dando uma notinha um pouquinho maior ou equivalente. Mas disciplina isolada, tecnologia da informação é a mais importante dessa prova, por isso que você já deve começar a se preparar desde agora. Na verdade, já devia estar se preparando, mas ainda tem tempo para correr atrás, tá? Então, essa aqui foi a distribuição do edital, tá? Então a gente teve 14 tópicos, e se você observar, tirando ali conceito de internet, intranet, que tem um pezinho em redes e um pezinho em informática, o tópico 2 também é basicamente informática, que são as partes de ferramentas, pacote Office, sistema operacional, essas coisas. O resto, os outros 12 tópicos, são 100% tecnologia da informação. Então, apesar do nome ser informática, a gente tem uma prova voltada para a tecnologia da informação. Inclusive, se a gente analisar a partir de macro grupos essas disciplinas, né? Porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer com tecnologia da informação. Embora a gente trate para concursos como uma matéria só, na verdade é um conjunto de disciplinas. Por exemplo, banco de dados, engenharia de software, desenvolvimento de sistemas. Se você analisar a partir desses blocos, a gente tem essa seguinte distribuição aqui. Vou botar na tela cheia para você para a gente ver melhor. Olha só. 2021 foram 36 questões. 32%, se não me engano, foram 10 questões ou 11 questões, foram de bancos de dados. Então, ali, modelagem relacional, modelo lógico conceitual, modelagem de dados em si, né? Chaves, SGBDs, coisas desse gênero. 10% foram questões relativas a business intelligence, inteligência de negócios. E aqui eu falo de business intelligence no contexto amplo, tá? Toda a infraestrutura.
Então a gente tem ali pipelines ETL, LT, Data Warehouse, Big Data, tudo que envolve inteligência de negócios como um todo, tá? 6%, que equivale a duas questões de programação, especificamente Python e R. E aqui a Polícia Federal é uma prova que conversa muito com a galera da área fiscal, né? Galera que presta prova para as secretarias de Fazenda, para os cargos de auditor. Então, 2021, né? A gente tem aqui a Sebrasp já vinha cobrando programação, Python e R, o que hoje na área fiscal se tornou basicamente regra, né? A gente teve 2 editais esse ano e os 2 editais contaram com essas duas linguagens de programação. E eu tenho quase certeza que isso deve ser mantido, principalmente por alguns temas que eu vou falar logo mais, tá? Outra matéria que foi muito importante, sistemas de informação. Sistemas de informação, basicamente, é a parte de engenharia de software e a parte teórica de desenvolvimento de sistemas, então conceitos gerais ali da teoria dos sistemas, tá? 23% de redes também. Então, as três principais matérias ali de 2021, banco de dados, sistemas de informação e redes. E a gente sobrou com 6% ali de segurança da informação, mas eu acho que isso pode mudar um pouquinho para 2025, tá? Aqui não vou resolver a prova com vocês, mas basicamente um pouquinho para vocês terem uma noção, tá? De como é que foi essa prova em 2021. Se vocês analisarem essas questões aqui, 61 a 65 seriam as questões que fazem parte da informática. Então, sistemas operacionais, navegadores e coisas no gênero, né? Temos uma parte muito forte em redes e isso se explica porque a Polícia Federal ela acaba usando a TI em duas frentes, né? A primeira, a partir dos dados para obtenção de informações, então para tomada de decisões, então começamos ali no banco de dados, vamos agregando até formar a estrutura de business intelligence para dar suporte a decisões. Então isso é um dos pilares. O outro é a parte de crimes cibernéticos. Então quem lida com crimes cibernéticos essa parte mais um pouquinho mais pesada da internet é a Polícia Federal. Então, o agente ele tem que ter um pouquinho de conhecimento de estruturas de rede, infraestrutura de computadores, por isso que cai tanto. Então, ali, questão 66 a 68, a gente tem as pilhas de protocolos ali no TCP/IP, a gente tem o TCP/IP, perdão, TCP/IP, então tem SMTP, tem a comparação da pilha OSI com a pilha TCP/IP. Então, entra bem na parte técnica de redes, tá? Que é um pouquinho mais, uma matéria um pouquinho mais agarrada, mais puxada, mas dá para pegar tranquilinho nesse período até a prova. Programação, você tem que saber, algoritmos de programação vai cair novamente, é a tendência e deve seguir essa tendência. Big Data, banco de dados, teoria da informação, outras questões aqui que completaram essas 36 questões que caíram em 2021. Mas agora, para 2025, o que a gente pode esperar dessa prova, tá? Eu quero trazer um trecho do que saiu ali sobre o pedido de autorização, né? Tinham vários pedidos ali, entre eles inclusão de duas novas disciplinas, inglês e história do Brasil, acredito que era uma coisa nesse gênero. E aí a gente tem dois tópicos aqui que chamam muito a atenção e que podem orientar a gente para as próximas etapas. A gente sabe que 2021 TI já foi muito importante e já equivaleu a 30% da nota. 30% da nota, muita coisa. Na nota da prova objetiva, tá falando especificamente da prova objetiva. Agora a gente tem o quê? Carência de servidores na área de TI, então criação de uma política de incentivo para lotação na área de TI. Aumentar a contratação de servidores ou terceirizados na área de TI. Então, normalmente, como é que funciona o poder público? Os terceirizados fazem o, entre aspas, chão de fábrica, que é quem vai fazer o código, vai trabalhar com a parte mais técnica, e os servidores, eles acabam trabalhando em uma posição mais de gerência, de criação, de orientação, e fazendo uma ponte entre a equipe que está desenvolvendo e quem precisa dessas informações, tá? Além disso, trazer servidores da área para a instituição ao invés de terceirizar. Então, tem pouco incentivo para a terceirização. Por isso aqui me aponta que talvez venha uma matéria mais orientada para dev, para desenvolvimento de sistemas, tá? E aí a gente tem o 11º, principalmente esse tópico que está destacado aqui em cima de mim, fomentar pelo concurso a vinda de pessoas formadas em contabilidade e ciência da computação.
Contabilidade e Ciência da Computação. 2021, bloco 2, foi formado por 2 matérias, Contabilidade e Informática, Tecnologia da Informação. 36 questões para um, 24 questões para outro. Então, eu acho que vocês podem concordar comigo que a gente deve ter uma prova com ainda mais foco em TI. Ainda mais foco em TI, tá? Então, tirando que a gente tem outros tópicos aqui, né? Se quiser pausar, dar uma lida. Por exemplo, criação de cargos específicos para determinadas áreas. Exemplo, tecnologia da informação. Então, tudo aponta que eles precisam de gente para tecnologia da informação, tá? E aqui eu não tô falando da área de perito, tá? Eu não tô falando da área de perito, se não me engano é perito área 3. Não, a gente não tá falando disso, a gente tá falando de agentes que lidam com tecnologia da informação, tá? Então, perceba que a tendência é que seja ainda mais protagonista. Talvez a gente perca peso em algumas outras partes da prova para ganhar em contabilidade e ciência da computação. E aí, o que eu posso dar mais de tendência aqui pra gente é que talvez, pelo que a gente tem visto na área fiscal, área de controle, que são concursos, por mais que o pessoal não goste disso, são concursos que servem de base para a prova da Polícia Federal, tá? Eles servem de base para a elaboração e estruturação dessa prova. Esses concursos têm deixado de cobrar informática, ou seja, deixado de cobrar Excel, Word, Windows, navegadores, Chrome, Firefox, essas coisas, para focar na parte de tecnologia da informação, porque existem tópicos muito importantes ali. E esses tópicos são os tópicos que eu acho que podem vir mais forte na próxima prova. Quer dizer, não que podem vir mais forte, que eles podem vir na próxima prova. O principal deles é a ciência de dados. Hoje em dia tudo é ciência de dados. Aconteceu uma prova dias atrás do ISS Porto Alegre e a prova foi majoritariamente ciência de dados. E o que engloba a ciência de dados? Basicamente é uma mistura ali entre computação, programação, banco de dados, os conceitos de dados e informação em geral, estatística, álgebra linear, a matemática como um todo, tudo isso agindo junto para criar diversas ferramentas que buscam atingir a inteligência artificial. Então, quando a gente fala de ciência de dados, especialmente para concursos públicos, a gente está falando de inteligência artificial e todos os seus sub-ramos. Então, o principal, que já apareceu na última prova como parte de inteligência de negócios, que é o aprendizado de máquina, ele, dentro da ciência de dados, ele passa a ter um papel mais protagonista. Afinal, é uma das formas da gente estruturar as inteligências artificiais que a gente conhece hoje. Entram aí também formas específicas de aprendizado de máquina, que nem redes neurais e ainda mais especificamente Deep Learning, né? Como é que a gente trabalha hoje em dia? A gente tem a inteligência artificial como um globo. Dentro da inteligência artificial, a gente tem o Machine Learning. Dentro do Machine Learning, a gente tem as redes neurais. Dentro das redes neurais, a gente tem o Deep Learning, o aprendizado profundo. Paralelamente, a gente tem o que é chamado de PLN, processamento de linguagem natural, que visa permitir que o ser humano converse com o computador e o computador gere conversação com o ser humano, tá? A gente tem áreas que margeiam a inteligência artificial, hoje em dia usam ela muito mais, como a visão computacional e os processamentos robóticos, né? A automação robótica. Então, é uma área que deve vir a tendência. TCU 2022, por exemplo, foi uma prova que veio muito forte nessa área e ela deve continuar vindo, principalmente que eu trouxe ali das notícias do uso de inteligências artificiais, né? Então, os sistemas aqui, visão de computacional, tem um paralelo com sistemas de monitoramento, reconhecimento facial. Então, é uma coisa bem interessante para ser cobrada e faz sentido ser cobrada. O segundo ponto faz parte da outra linha de trabalho da Polícia Federal, que seria a segurança da informação. Então, talvez a gente tenha um reforço, porque se você lembrar lá, foram 6%, né? Na última prova, 6% só da nota foram relativos à segurança da informação. Eu acredito que isso deve vir um pouquinho mais forte, principalmente com a crescente de crimes virtuais, estelionato na internet, golpes. Então, deve focar um pouquinho mais ali nas ameaças. Então, diferentes phishing, vírus, cavalo de Troia e outras ameaças que existem a sistemas computacionais, principalmente ameaças a sistemas web, né? A gente tem ataques a servidores, ataques à aplicação web, basicamente websites. E aí a gente tem como protagonista a OWASP,
Open Web Application Security, sei lá o quê. É uma organização que fala de segurança na internet, nas aplicações da internet, tá? Podemos ter cobrança também de criptografia, assinatura digital, porque isso passa a ser interessante na parte de documentação, tá? Então, a gente pode esperar mais TI, menos informática, ciência de dados, segurança da informação, talvez até um SQL ali no meio, continuando a cobrança pesada em banco de dados, talvez, né? Aí depende do posicionamento que o órgão vai querer. Talvez uma diminuição ali de sistemas, né? Desenvolvimento de sistemas de engenharia de software, porque representou bastante, né? Se a gente relembrar aqui, a gente tem 23% de sistemas da informação, foi bastante coisa da última prova, né? E aí isso envolve mais a parte de desenvolvimento de sistemas que é feita por terceirizados. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem ali, que eu mostrei para vocês, né? Que eles querem menos terceirizados. Então, eles querem trazer servidores ao invés de terceirizar. Então, pode ser que eles queiram alguém com um perfil mais codeiro, né? Cara que desenvolve código, desenvolve sistemas. A gente tem que ficar atento a isso. Então, o que a gente está preparando no material aqui do TI Descomplicada envolve isso. E justamente sobre o material do TI Descomplicado, como que você vai se preparar para essa prova desde já? Quer dizer, desde já não. Eu vou passar a data a partir de quando você vai começar a se preparar em tecnologia da informação, tá? Vou trazer para vocês o projeto do curso especializado para a Polícia Federal. Aqui no na TI Descomplicada, a gente trabalha a matéria de tecnologia da informação em duas frentes. A frente regular, que é a frente de estudos de pré-edital, que fazem parte do curso geral. Então, tudo que o pessoal quer estudar de forma regular durante o ano antes das provas, a gente trata nos cursos gerais. Agora, quando a gente fala de pós-edital, a gente tem os cursos especializados. E esse vai ser o nosso primeiro lançamento de curso especializado. A gente vai trazer muita coisa legal para vocês. A começar que a gente já vai publicar ele antes do edital, para você já começar a sua preparação. Então a gente vai se basear no edital de 2021. Já temos praticamente todas as aulas em PDF prontas, fazendo algumas gravações em vídeo, tá? Então vamos ter aulas em PDF, em vídeos, já que cada um tem uma abordagem de aprendizado diferente, né? Tem gente que aprende melhor com vídeo, tem gente que aprende melhor com material escrito. Material escrito eu acabo recomendando mais, porque você vai ler ele mais rápido do que assistir uma aula, e tende a ter uma riqueza em detalhes um pouquinho maior. Mas aqui no TI Descomplicado a gente tem a filosofia de que as aulas em vídeo seguem exatamente as aulas do PDF. Então você pode trocar os dois assuntos a qualquer momento, tá? Trocar a mídia, né? Trocar vídeo para PDF sem perder nenhuma informação. Então, pô, acabei o capítulo 2 aqui, eu não entendi o capítulo 2, eu vou assistir ele de novo em vídeo. Ou vou assistir o resto da aula do capítulo 3 para frente em vídeo para ver se eu entendo. Você pode fazer isso perfeitamente, são os mesmos assuntos, tá? Além disso, a gente oferece ao final de cada uma aula bateria de teste. Então a gente vai ter uma, duas baterias de teste por aula. Cada bateria envolve mais ou menos 30 questões selecionadas a dedo, tá? Eu vou lá questão por questão, vejo se vale a pena ou não, se foi uma questão polêmica que a gente pode ignorar, se é uma questão redundante de um assunto muito fácil, aí eu retiro. Então eu seleciono a dedo 30 questões da Sebrasp, certo e errado, para você resolver como um teste, para você realmente ver se você aprendeu e fazer uma revisão ativa do conteúdo. Então o objetivo é que você aprenda de fato, aprenda tudo, tá? O restante faz parte do material tradicional do TI Descomplicada, né? A gente tem um material muito objetivo, a gente consegue ter materiais enxutos em que outros cursinhos aí, cursões, botam 80 páginas para descrever um assunto, a gente escreve em 50, 40, tendo mais profundidade ainda, porque como a gente vai direto ao ponto que é cobrado, a gente constrói os materiais a partir da engenharia reversa, né? A gente vê o que as bancas cobram e a partir disso a gente começa a estruturar o material. Então a gente vai diretamente ao ponto que as bancas querem saber. Fica mais fácil de você fazer uma linha, entender e realmente aprender tecnologia da informação e acertar, porque nosso objetivo, no final, não é te transformar num cara que vai virar o cientista de dados, vai virar um desenvolvedor master, sênior aí. Não, nosso objetivo é você sentar na prova, marcar as questões certas e preferencialmente gabaritar a tecnologia da informação, porque o histórico de cobranças na
prova da Polícia Federal não é tão difícil. Existem questões um pouco complicadas, eu não vou garantir que você vai gabaritar, mas existe essa possibilidade e acima disso existe a possibilidade de você performar muito bem na prova, acima de toda a média. Porque historicamente tecnologia da informação é uma matéria que o pessoal ignora, que o pessoal estudou como informática básica para quem é da área policial. E aí esse pode ser o seu diferencial na hora da prova, tá? Além disso, a gente tem um grupo de acompanhamento, temos um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, a gente acaba jogando os materiais no Telegram porque lá eles ficam salvos, tá? Mas a gente está pensando em como estruturar isso melhor, às vezes um drive para os alunos, em que a gente joga notícias, artigos que são interessantes, a gente resolve dúvidas, troca ideias. Hoje em dia a gente já tem um grupo ativo desses para área geral, cerca de 500 pessoas, não vou saber precisar o número agora, tem um pouquinho mais que 500. E a gente troca ideia, é um grupo muito legal, porque às vezes o estudo é difícil, né? Sozinho. Então tem um lugar para você trocar ideia com pessoas, tirar dúvidas, às vezes nem o professor que tira a sua dúvida, é outro aluno ali que entendeu o assunto vai lá e te ajuda. Então é uma parada muito legal, muito diferente e que tem vários outros cursos por aí que cobram a mais. Para você ter isso, a gente não cobra mais, tá? Vamos ter materiais de revisões, resumos, esquemas, lives para tirar dúvidas, uma, duas lives ali ao longo do pós-edital, depois que sair o edital, a gente entra numa call no Teams ali e ela fica gravada para quem quiser assistir depois, tá? Mas somente alunos assistem. E no final a gente tem a nossa famosa revisão final, você pode conferir aqui no YouTube, a gente tem vários vídeos de revisão final que o pessoal tem adorado bastante. Além disso, material, ao contrário do que os cursões fazem, ele não é picotado de outros lugares e montados para o curso da Polícia Federal. Ele é feito para o curso da Polícia Federal. Então, os materiais em PDF, aqui especialmente o PDF, tá? Os vídeos eles exigem um pouquinho mais de trabalho para gravar, então às vezes a gente pode reaproveitar uma coisinha ou outra, mas sempre acompanhando o PDF, tá? A gente nunca vai perder isso. Mas os PDFs sempre serão adaptados, no sentido de majoritariamente termos questões da Sebrasp, temos um material voltado 100% para o edital, então não vai ter coisa a menos e também não vai ter coisa a mais. E aí a gente consegue trabalhar um material legal. Inclusive, como eu sou uma pessoa que parou de prestar provas há pouco tempo, eu tenho entendido qual é a tendência das bancas. A gente tem acertado muito as questões. Tenho botado materiais no meu conteúdos no meu material que outros professores não botam e tem caído em prova. Um exemplo agora foi prova do ISS Porto Alegre, que aconteceu esses dias, caindo assuntos mais profundos sobre ciência de dados, que é uma das minhas áreas preferidas e está muito completaço no nosso material, tá? Bom, como eu falei, a gente vai lançar antes do edital. Já falo quando, tá? Daqui a pouquinho eu falo quando e quanto vai custar a brincadeira. Já adianto que não vai custar caro, tá? Hoje, segundo o planejamento que a gente tem 28 aulas. Você pode conferir a primeira aula em PDF aqui no link embaixo desse vídeo. E também vai ter um link para o vídeo da primeira aula em vídeo, para você ver como é que funciona a didática, para ver se você adapta e gosta. Dentro dessa aula, você pode ver o planejamento que a gente tem antes da publicação do edital, tá? Atualmente são 28 aulas, eu já incluí uma coisinha ou outra que eu acho que possa vir a cair, principalmente esse que está aqui em cima de mim, ciência de dados. Então a gente divide as aulas em módulos, tem o módulo 1 para banco de dados, 2 para Business Intelligence, 3 para ciência de dados, módulo 4 para programação, 5 para redes, 6 para sistemas da informação, para segurança da informação e 7 para sistemas da informação. Então são 7 módulos atualmente, 28 aulas. Vou me apagar um pouquinho aqui para você conseguir ver todas as aulas certinho, tá? Então atualmente a gente vai ter essas aulas disponíveis, todas no lançamento, que eu já vou falar quando vai ser, vão ter o seu PDF e algumas delas ainda não vão ter vídeo que vão sendo gravados e inseridos, tá? Então como é que vai funcionar? A gente vai lançar em pré-lançamento esse pós-edital, esse curso especializado, antes da publicação do edital. Vamos ter um preço mais baixo antes do edital ser publicado. E quem comprou antes do edital ser publicado não precisa fazer nenhuma aquisição, automaticamente vamos atualizar todas as aulas com o conteúdo do edital, tá bom? Bom, falei tanto de quanto, vamos falar sobre lançamento 10 de fevereiro. Então 10 de fevereiro é daqui a uma semana e meia, não é? É exatamente daqui a segunda-feira, sem ser a próxima, a outra segunda-feira, dia 10.
Dia 10 de fevereiro a gente vai fazer o lançamento e o preço de lançamento que vai durar do dia 10 ao dia 17. Então, do dia 10 ao dia 17, a gente tem um preço de lançamento especial de R$ 279, tá? Esse é um preço que ninguém vai te oferecer pela qualidade, quantidade e compromisso de material, tá? Eu sei que a gente talvez é um pouco novo no mercado, você não conhece tanto, mas entra lá no meu Instagram e olha o histórico de aprovados que a gente tem. Primeiro lugar, ISS Cuiabá, cargo específico de TI. Primeiro lugar, ISS Jaboatão dos Guararapes, cargo de auditor fiscal. A gente tem aprovados no TRF1, TRF5, Bacen, BNDES, que saiu o resultado hoje. A gente tem um aluno, ele está ali na beirada do cadastro de reserva, ele é o 13º e são 11 vagas, então a gente considera que ele está dentro. Que mais? Caixa Econômica, vários concursos gerais e concursos específicos de TI a gente tem aprovados. Então a gente está comprovando que o material realmente é bom, realmente aprova, por isso que a gente está crescendo tanto, tá? 279 na primeira semana, do dia 10 ao dia 17, depois disso passa a R$ 389. Parcelado em 12 vezes, pode ter uma taxinha de juros, vai passar um pouquinho de 25, dependendo da quantidade de parcelas. Mas essa é uma oportunidade que você vai chegar com diferença total da concorrência, tá? Pode parecer que eu tô falando que é muita coisa, mas realmente vai ser um material fino de qualidade para você chegar na prova e destruir essa prova, tá? Tanto que eu gosto de falar de resultados, mas eu também gosto de falar dos alunos que não foram aprovados, mas conseguiram performar bem na minha disciplina. Tem uma aluna agora de Porto Alegre, ela acertou 19 das 20 questões de tecnologia da informação. Então, outros relatos de gente que acertou 80%, 90% da prova de TI. Então, realmente é um objetivo que a gente consegue entregar para vocês, tá? Além disso, assim que lançar o edital e a gente tiver o cronograma de lançamento das aulas pronto, a gente vai ter um cronograma de estudos, tá? Cronograma de estudos. Isso no lançamento do edital, né? Quando sair o edital. E como é que vai funcionar esse cronograma de estudos? Basicamente, eu vou te dizer o que você pode fazer por dia. É opcional, né? Mas vou dar um exemplo. Eu posso dizer que no dia 1 você vai estudar da página 1 à página 20. Dia 2, da 21 a 40. Dia 3, fazer questões. Então, a ideia é que a gente tenha uma abordagem que você consiga saindo do zero, chegar até a data da prova, fechando o material e não só lendo, né? Não só ali comendo aquele material consumido. Lendo, estudando e aprendendo. Pode ser puxado, às vezes vai ser, dependendo da quantidade, né? Se a gente ampliar o edital, a gente já tem 28 aulas hoje, chuto ali 90 dias até a prova, então é basicamente uma aula a cada 3 dias. Não é fácil, porque a gente tem a aula, a gente tem a prática e tem a revisão. Então não vai ser uma coisa que eu vou te dizer, você vai sentar, vai pegar uma horinha, vai conseguir, não, você vai ter que se dedicar. Mas se você se dedicar, eu te garanto 100% que você vai bem, tá? Se não for bem, me manda mensagem, Felipe, eu fiz tudo que você falou, eu segui o seu planejamento e eu fui mal. Me manda lá, me manda seu Pix que eu devolvo o seu dinheiro. Tá bom? Então tá aqui, dia 10 de lançamento. Vou anunciar no Instagram, então segue lá o @fef.fiscal, que é o meu Instagram. Tá? Lá a gente vai anunciar mais informações. Ou você pode acessar, ainda não está online, mas daqui nos próximos dias vai estar online, a nossa nova plataforma no tidescomplicado.com. E aí lá você vai conseguir encontrar o curso especializado da Polícia Federal e outros materiais que a gente tem TI Descomplicado, tá? Então é isso, vamos com foco já. Dia 10 a gente consegue começar essa preparação. Se Deus quiser, antes de sair a documentação oficial, né, a portaria com a autorização. Então, bora pra cima, faca na caveira, vocês vão passar nessa prova e eu vou estar lá comemorando junto com vocês, beleza? Valeu e até a próxima!